Deus abençoe, pessoal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, toma a minha boca aqui, se faça presente nessa ministração, alcançando muitos corações, Yeshua. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, sorteio aqui foi, tá? Dentro do aplicativo. E não foi dentro da Bíblia. Então é um versículo solto. Eu vou ficar em cima desse versículo. O Espírito Santo de Deus vai me tomar aqui e vai dar interpretação, né? E aí vai surgindo assunto. Não sei em que direção vai essa ministração, não. Tá? É 2 Timóteo 2:3. Desculpa, gente, eu vou já pedindo desculpa. Porque eu tô muito rouca, tá? Então eu vou tentar pausar para não ficar tossindo e pigarreando no ouvido de vocês. Né? Então vai ficar muito picada de repente, para tossir. Então eu tô rouca, tô com a voz cansada. Isso geralmente acontece quando você usa muita voz, né? Ou em pregação, ou em oração. E eu tenho orado muito em voz alta, então é cansativo, tá? Então me puseram agora num grupo e esse grupo ele requer de mim, né? Mas atenção. Então, muitas vezes você tem que falar, aconselhar alguém, orar em voz alta, enfim. Tá? Eu espero que vocês entendam esse mistério aí. Vamos lá, porque o sorteio foi 2 Coríntios 2:23, então é só um versículo, e quem está me conhecendo agora muitas vezes não vai entender o mistério do sorteio. Não é uma coisa que eu fico baseada só em cima de um capítulo, só em cima de 2 Timóteo. Eu deixo Deus me usar com liberdade. Então, muitas vezes eu vou para outros cantos, mas vai começar aqui. Então, quem está conhecendo não fica julgando quando eu falo, eu sorteei, eu não sei o que, ela começa uma conversa, mas ela não entra no contexto. Gente, olha, tem que ter paciência. Lá em Mateus 13, Deus deixa bem claro que o espírito dele tem liberdade e usa, né, de forma aleatória. Como assim? Né? Jesus ele começa lá falando, pregando em forma de parábola. Tanto que incomoda os discípulos ao ponto de perguntar a Jesus, mas por que o senhor fala desse jeito, em parábola com essa gente? Aí Jesus fala, olha, é assim que tem que ser. Porque quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, o ouvir é diferente do escutar, né? O ouvir, ele vai te ajudar, né, a crescer numa fé. E o escutar é aquela sementinha superficial, vai cair, né, no pedregulho, na rocha, vai bater o sol, vai secar. Vai ter que ter profundidade. Então, Jesus, ele começa de uma forma, né, falando, né, e depois ele vai dar entendimento da parábola. Mas aí, antes de dar o entendimento, pessoas já metia o pé e saía e não terminava de ouvir. Porque muitas pessoas, elas querem o quê? Uma pregação miojo. De 20 minutos, elas querem a solução para os problemas dela. Ela não quer que o profeta passe a experiência dele, que fale nada em forma de parábola, não tem paciência. Então, meu filho, não tem como essa semente crescer. Tá? As coisas de Deus é muito tranquila. Eu, num princípio, eu tinha muita pressa no falar. E quando eu falo muito rápido, a minha voz fica muito aguda, muito irritante. Eu começo a gritar e começo a desafinar. Não tem ninguém, filho de Deus, que vai conseguir me ouvir. Então, eu prefiro falar pausadamente para que vocês possam entender. Tá? Então, eu falo que é necessário vocês terem essa paciência para chegar no denominador comum, até porque eu não sei o que vai ser ministrado aqui. Eu tô tão curiosa quanto vocês, tá? Então, muitas vezes, antigamente eu fazia pregação, tem que terminar em 40 minutos, em 30 minutos. Não, eu não tenho hora para terminar a pregação, tá? Ouça picado, faça do melhor jeito que vocês puderem, mas ouça. Muitas vezes eu vou começar agora, né, falando experiências, coisas aleatórias, para depois entrar no contexto, tá? Mas vamos ficar sobre isso aí, que eu quero entender o que é que o Espírito Santo de Deus está falando, ou quer falar, né? E ele começa falando em 2 Timóteo assim, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em briga. Controvérsia é uma coisa, né, que você quer todo tempo, né? Eu acho o seguinte, você quer contradizer alguém, né,
contrariar alguém. Então tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que elas só escutam para rebater. Elas não escutam, elas não ouvem, vou até falar assim, para deixar entrar e haver transformação. Não, elas só escutam para poder rebater alguém. Está pronto para responder, né? Para ter uma controvérsia, ficar contra o que aquela pessoa está falando. Tem gente que tem prazer nisso, viu? E Deus fala que é controvérsias inúteis e que acaba gerando briga. Isso acontece muito em denominações diferentes, pessoas que pensam diferente. Isso geralmente acontece. Porque a pessoa ela não tem sabedoria, ela quer provar que o jeito que ela pensa é certo, que a música que ela gosta é a boa, né? Ela quer em tudo dela é melhor. Se ela tem um esporte, aquele esporte é que faz bem pro corpo, é aquele esporte. Então ela vai criar, né, uma opinião, não é nem criar uma opinião, ela tem uma opinião formada que aquilo que ela faz é o que é o certo. Né? Ela não quer aceitar o pensar de ninguém, o pensamento de ninguém, né? Ela quer impor as ideias dela às outras pessoas, né? Então não é uma questão, a gente pode até, vou ser sério, discordar em relação, né? Até eu tô falando de Bíblia, alguns temas, né, teológico, que isso aí não vai empatar o teu crescimento, a tua fé. Tá? Tem coisas que eu acredito, né? Tem coisas que, né, temas, coisas teológicas que eu falo, não, isso não tem nada a ver. O Espírito Santo de Deus me fala de uma forma diferente. Nem tudo que a teologia afirma ser correto, né? Não me interessa. O que me interessa é que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Então, eu paro de pensar na hora que as pessoas impõem esse tipo de pensamento já formado de certas coisas, como se a Bíblia fosse isso. A Bíblia é muito além. A Bíblia é um livro misterioso. Ela fala, o próprio Deus fala que ela divide alma, ela divide seu espírito, né? Ela faz uma divisão que ela penetra dentro de uma pessoa de uma forma profunda e faz com que essa pessoa pense diferente da caixinha, diferente dos demais. Então eu respeito muito a interpretação do Espírito Santo, eu respeito muito a forma que o Espírito Santo de Deus me usa, até porque se eu não estou respeitando, ou qualquer outra pessoa não respeita, tá desrespeitando a Deus, tá indo contra Deus, não contra mim. Não tem problema nenhum se a pessoa for contra, falar, não, isso tá errado, eu não estou preocupado, porque ela tem uma forma de pensar como as demais, ela não deixa o Espírito Santo de Deus falar, né, trazer uma liberdade de expressão. Ela não pensa com a cabeça de Deus, ela pensa com a cabeça do homem. O historiador falou, o cientista falou, o termo teológico fala isso, lá em hebraico, aramaico e sei lá mais o que, latim, não sei o que. Fala assim, eu não estou preocupado. Se a Bíblia chega para mim com essa versão, com essa linguagem, é nessa linguagem que eu vou meditar. Porque Deus permite chegar para mim assim. Então eu acho que as pessoas estão muito com esse negócio, aprofundando demais em temas que Deus mandou. E aí cria controvérsias tolas, como diz aqui. E aí vai fazer o quê? Vai trazer conflito, vai brigar entre os irmãos, né? Ministério, cada um fala do seu ministério, que ali tem Jesus, levantando uma bandeira, fazendo uma política, né? Política é um partido que você tem e não abre mão daquele partido. Então, se ali prega o verdadeiro evangelho, respeite as diferenças. Olha só, eu nem comecei a ler, nem abri 2 Timóteo ainda, mas eu tô entendendo que só o versículo ele já está me incomodando, tá? Acho que ninguém está entendendo que nós precisamos aceitar as diferenças. Jesus, eu entendo que Jesus ele é eclético, ele tem várias formas, várias facetas. E uma vez eu li, né, falando assim, dentro da Bíblia, eu não sei onde se encontra isso não, mas fala assim, a rede para vários tipos de peixe, tá? Então, quando ele fala que a rede para vários tipos de peixe, obviamente, nem todo mundo vai pensar igual.
Então é necessário, quando os discípulos falaram, mas por que, Senhor, lá em Mateus 13, que ele fala, mas por que o Senhor fala em parábola com essa gente? Por que o Senhor não facilita o entendimento delas? Elas não vão ouvir até o final. Jesus falou, olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Eu acho que eu vou até lá, antes de começar falando, porque eu estou falando de diferença, né? Sem discutir, sem polêmica, sabe? Aceitar a diferença, tá? Então, você pode argumentar. Ninguém está falando que você não pode ter a sua opinião, mas o que é errado é você achar que a sua opinião é a melhor, né? É a correta. E aí vai acontecer o quê? Né? Você não vai saber argumentar. Você realmente vai achar que a sua opinião é melhor, né? Que as pessoas não vão concordar. Com certeza. Então você quer que as pessoas pensem, haja, né, do seu jeito, pense como você. Olha, eu acho, como eu falei, se você não mexe na palavra de Deus, a única coisa que nós temos que pensarmos igual é dentro da palavra. Mas não estou falando de formas teológicas, né? Porque eu te falei que a Bíblia tem seus mistérios, né? Então é aquele negócio. Que adianta a gente ganhar uma discussão, né? Convencer a outra pessoa do seu ponto de vista, né? Que aquele ponto de vista é o correto. Que vai adiantar isso? Se você tem que brigar, se você tem que trazer conflito, né? Então não vale a pena a gente discutir relacionamento para defender somente uma ideia sua. Seja ela muito boa, tá? Não importa. As coisas não têm que ser como eu penso, como você pensa, né? Isso é muito tenso, né? Muito tenso. Isso traz um conflito muito grande. Isso até dentro da tua casa, né? A gente tem que... Vai haver discordância e você vai ter que respeitar isso, tá? A única coisa que eu falo, só não pode atrapalhar o seu princípio, aquilo que Deus te ensinou, tá bom? Isso é muito importante, mas vai continuar, as diferenças elas vão existir, goste você ou não, ela vai existir. A questão é você saber lidar com isso. Então isso não acontecendo, você não tendo sabedoria, né, prudência, vai ter problema. Então, eu acho que principalmente dentro da igreja, são pessoas diferentes, né? Pessoas de classes sociais, níveis educacionais, profissões, partido político, temperamento, mas pensa um povinho diferente, idades diferentes. Como é que pode? Você acha que todo mundo tem que pensar dentro da caixinha? Não vai, né? Então tem pessoas autistas dentro da igreja, tem pessoas que foram, eu falo por mim, né? Eu gostava de rock. Imagina você tentar entrar dentro da cabeça, mas Deus muda todo mundo. Deus, ele não, né? Todo mundo é igual, sim. Porque Jesus Cristo, ele veio para todos, mas ele vai usar aquela pessoa naquela diferença que ela tem. Eu fui uma antiga roqueira. Pensa numa pessoa que só gostava de rock. Tudo bem, é um rock mais clássico. Mas não importa, gente, eu só gostava disso. Então, eu era intolerante para uma pessoa que ouvia um pagode. Eu era intolerante para uma pessoa que ouvia sertanejo, um forró. Pensa numa pessoa intolerante. Então, o que acontece? Quando você se converte, você entende que não é só sua música que é boa, né? Você respeita as demais. Tanto é que hoje eu uso inteligência artificial, crio a letra e faço vários tipos de música, porque eu entendo que as pessoas também gostam, né? Tanto que quando eu posto o meu rock lá, acontece o quê? De perder até seguidor. Tão sério que é. O último agora deu nada. E o que tiveram visualizações eu perdi. Então, porque a pessoa ela é intolerante, ela não aceita a sua forma, né, de pensar, o seu gosto musical, o seu partido político. Então, imagina, você cria briga, porque aquele lá é do partido tal. E eu não aceito, eu não chego nem perto dessa pessoa, porque ele é de Satanás. Não, você tem que respeitar, né, o partido político dele, o time de futebol dele, o gosto musical dele. Enfim, tá? Então é necessário, eu acho que a gente está indo muito para essa conversa, porque alguém está precisando ouvir isso aí, tá? Pessoas intolerantes. Eu já fui assim, mas eu era pessoa que pertencia a Satanás.
Eu não tinha hoje a sabedoria que eu tenho, né? Como é que eu ia entender, né? Então, geralmente as pessoas, elas começam a se aproximar de pessoas que são iguais a ela. Isso acontece muito dentro de colégio, na juventude. Você acaba sendo moldada, né, por um coleguinha. Aquele lá usa o cabelo de dread. Aí você também quer botar dread. Não importa se combina ou não pra você. Seu amigo é todo tatuado. Obviamente você vai querer tatuar. Então, é uma coisa que não vem de você. Não foi uma escolha sua. Você foi influenciado. Então, isso acontece. Mas quando a gente chega numa idade adulta, e principalmente quando nós nascemos de novo, somos conhecedor do evangelho, não dos evangélicos, né? Aquele lá pensa diferente, aquele lá usa calça comprida e eu não vou aceitar, porque eu não uso. Isso é uma coisa que é para você, né? Deus falou com você. Então, o pecado é muito, eu acredito que o pecado é muito consciência também. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, o pecado é muito consciência. Se aquilo ali te incomoda, que aquela calça comprida ali, para você acha que não cai bem, é porque o Espírito Santo de Deus falou com você. Isso é uma coisa particular. Isso não é uma via de regra. Aí você se levanta contra a pessoa que usa uma joia, que usa uma calça comprida, né? Que corta o seu cabelo, que usa uma maquiagem. E isso não é uma doutrina, isso não é um mandamento. Mas eu não vou entrar nesse consenso, porque já no meu canal tem pregação falando sobre isso. Tá? Então, tem situações que até é cultura, né? Vai em outro país, quem usa esmalte é vista como uma prostituta. No Brasil, a maioria das mulheres pintam as suas unhas, né? E não é desrespeitada por isso. Mas se você sai daqui para outro país e lá não tem, né? Lá a cultura quem usa um esmalte é uma prostituta, é vista, né? Não é uma prostituta, mas é vista como tal. Peraí, então eu vou evitar, né? Para não ser mal falada. Então você vai evitar, porque você está indo para respeitar uma cultura de um país. Você não vai agredir, você não vai ser, né? Então é necessário a gente ter essa sabedoria. Então não é uma questão que você, eu não sou, eu vou afrontar. Então peraí, você vai dentro de uma igreja onde só tem pessoas vestindo saias, né? Evita botar maquiagem. Então se você foi convidado a estar naquele local, você tem que respeitar aquele local, entendeu? Você vai lá, então você vai se submeter à doutrina, o legalismo, né, do homem. Então você fala, eu não aceito. Peraí, mas ali não deixa de pregar a palavra de Deus porque você não aceita. Mas você não vai ser moldado, porque você já tem a sua forma de pensar. Mas você vai respeitar, tá, aquele recinto, que ali Deus se manifesta. Porque ali prega o verdadeiro evangelho. Então tem coisas que é para aquele ministério. Tem coisas que não, que você não entende e você começa a apedrejar o profeta, você apedreja as pessoas que estão ali em comunhão com o corpo. Peraí, aí você tá... Aí é aquele negócio, aí você vai estar se levantando contra Deus. Depois eu vou ler até Mateus 13, eu acho que a gente vai meditar como que Deus pensa, né? O que Ele quer de você, né? A igreja, como eu falei, é formada de diferentes pessoas, né? Mas você vai ter que entender que a sua forma de pensar, o que você pensa, né? Contanto que não agrida as pessoas que congregam naquele ministério. Agora, uma opinião, eu gosto dessa música, tá? Mas eu não gosto, eu gosto de rock, né? Mas e daí? Não, isso aí é do diabo. Então, acho que é autolástico. Você tem que meditar e entender que você está sendo salgado, tá? Porque Deus, Ele é amor, né? Ele vem para unir, não repelir as pessoas. Então, peraí, se você está repelindo, né? Olha, sinceridade, você está fora desse segundo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus, né? O primeiro mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Você está quebrando esse segundo mandamento. A partir da hora que você é salgado, né? O importante é que vocês tenham a mesma fé num Cristo ressurreto, um Cristo que, né, veio para salvar. Não importa se você tem... eu falo mesmo, acho que até uma fé diferente. Mas como assim diferente?
né? Ah, eu não acredito em sonho. Peraí, mas ninguém tá mandando você acreditar. Se você não acredita, é uma questão de fé, né? Mas tem pessoas que o Espírito Santo de Deus se revela a ela, né? Ela tem sonhos proféticos, mas eu não acredito, não é bíblico. Peraí, mas aí você está indo é contrário à fé daquela pessoa, né? Se você entende da Bíblia, se você não consegue enxergar esse mistério na palavra, né? Como é que eu posso discutir com você? Você não tem fé. Ah, eu não vou sentar com fulano de tal para comer, porque essa pessoa ela não respeita, né? Ela come de tudo. O Paulo falava, ele tinha essa briga, uns não sentavam, né, com a mesa. A pessoa tem fé para tomar cerveja sem álcool, é problema dela. Se ela nunca foi um alcoólatra, aquilo não vai induzir a ela, né, beber uma bebida alcoólica. Eu não me meto com a fé de ninguém. Eu não vou levantar uma bandeira que isso é pecado. Eu não vou, tá? Eu vou dentro da palavra. Se aquilo ali não afeta a tua mente, não faz com que você pense de coisas distorcidas. Então tudo tem um tempo também. Eu acho o seguinte, a pessoa quando ela sai do mundo, ela fica muito nesse negócio. Eu vou substituir, né, a minha cerveja sem álcool, com álcool pela sem álcool. Então eu vou me meter com essa pessoa, se ela tá vendo uma transformação, ela tá numa transição, eu vou chegar para essa pessoa falando, não, isso é do diabo, isso é Satanás, você tá com saudade do mundo. Cara, larga, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nesse processo. Não se meta, você não tem fé, você foi um alcoólatra, aquilo vai induzir a você pensar numa cerveja com álcool, porque Deus fala que é aquilo que for puro, pensar. Então, a partir da hora que aquilo te induz, eu não vou usar maquiagem porque isso é do diabo. Peraí, mas aí é muito salgado. Se você, quando era uma prostituta, ou você tinha uma vida leviana, você era carregada na maquiagem, hoje se converte, aquilo não vai cair tão bem para você. Né? Porque o espírito da pombagira usava aquele perfume, usava aquela maquiagem, usava aquela roupa. Então, peraí, eu vou continuar a mesma criatura? Será que eu não vou mudar nada? Eu quero mudar esse perfume. Eu usava esse perfume quando eu me prostituía. Eu não quero ter lembrança daquela época. Então, eu vou escolher um perfume, outra fragrância. Eu vou diminuir a maquiagem. Eu não vou usar uma calça desse tipo mais, né? Porque isso está me incomodando. Então o Espírito Santo tá falando em particular com você. E eu falo em Romanos 2 que a sua consciência é a bússola. Quando você peca, a sua consciência dita uma regra para você e você quer colocar essa regra para a igreja. Isso incomoda você, não é a igreja. Tem pessoas que não se incomodam. Tem coisas que eu não tenho fé para fazer. Eu não vou fazer porque eu vou pecar. Então, dentro da igreja tem muito isso. Um faz, todo mundo faz. Um levanta da cadeira para ofertar, todo mundo se sente na obrigação de ofertar. Por quê? Porque eles entendem que é como uma manada, né? Gente, nós não somos manada. Nós não somos golfinho adestrado. Cada um tem a sua bússola. O Espírito Santo de Deus vai falar na consciência de cada um. Tem a sua fé, vai botar a sua fé em prática, tá? Você não tem. E outra, eu acho que o que está sendo falado aqui é que você tem que buscar a paz com as pessoas, respeitar as pessoas, né? Mesmo que ela não concorde em tudo com você. Mas se ela tem a mesma fé, que é o princípio, né? Que Jesus Cristo é o Senhor, né? Mesmo que ela ainda esteja, né, se reorganizando, né? Está sendo trabalhada ainda. Então, peraí, vamos esperar. Essa pessoa, ela vai mudar. Eu mudei muita coisa que eu achava que era certo quando eu me converti. E eu era uma pessoa, tipo assim, é assim que vai ser, ponto. Mudei, mas eu não mudei totalmente. Eu ainda continuo com a minha essência. A essência é a sua personalidade. E Deus vai usar o que você tem de diferente para atrair outras pessoas. Por isso que Paulo, ele falava muito isso. Eu me fiz de louco, porque eu precisava ganhar os judeus, eu não posso simplesmente meter o pé e falar, tá errado, né? Tanto que ele teve uma desavença com Pedro, né? Então, até brinco, eu ainda vou fazer
uma pregação, né? Pedrada e paulada. Mas ele respeitou. Mas teve coisa que ele falou, não, peraí, você está atrapalhando o ministério, né? Você está atrapalhando o cristianismo com a sua ignorância. Então, quando entra em atrapalhar, em ganhar alma, é uma visão que atrapalha o crescimento, né, espiritual, nós temos realmente que falar, peraí, isso aí tá errado. Mas se não está atrapalhando, se de repente até um processo e vai ser mudado pelo Espírito Santo, você tem que respeitar. Porque você ama, né? Então você vai abrir mão, né, do que você acredita ser certo. Né? Você vai parar de defender a sua opinião. Né? Não importa, só que você vai também pedir respeito. Eu penso dessa forma, ponto final. Eu não aceito ser doutrinada. Tá? Então eu respeito muito esse tipo de pessoa. Ela não quer. Amém. Eu prefiro que a pessoa fale. Eu tive uma irmã que ela falou pra mim, eu não aceito ser doutrinada. Mas eu pensei, gente, eu vou continuar enviando, porque é uma ordem que eu tenho, e de pregar o evangelho. Mas eu não estava impondo a minha opinião para ela. Não, de forma nenhuma, impondo não. No princípio até impus sim, porque faltou um pouco de sabedoria. Mas depois eu só enviava um texto, né? Eu orava, enviava um texto, mas aquilo a incomodou. E ela me bloqueou. Por ela ser espírita, ter uma outra visão. Então o que acontece? Eu não entendo isso como um desrespeito da parte dela. E nem meu. Mas houve uma discordância tal, né, que ela se sentiu incomodada. E eu fiquei, ela ficar lendo. Então, eu não sei, de repente, a forma dela pensar, falando, não, eu não vou ficar lendo, eu não aceito ser doutrinada, eu não quero ouvir sobre esse evangelho, eu não creio nesse Jesus. Né? Mas o que eu tenho que fazer? Respeitar, eu não vou impor. Eu não vou pegar um outro número e, né, eu vou meter o pé na porta e vou continuar enviando. A partir da hora que ela bloqueia, aí ela já me deu né? Ela já me parou. Ela falou, não, até aqui você não vai. Você vai vir até aqui. Mais que isso você não vai, porque eu não vou permitir. Então eu tenho que fazer o quê? Ela não é a minha inimiga por isso. Né? Então eu vou orar, eu vou continuar entendendo até onde Deus permitiu eu ir. Porque Deus é necessário que você fale, não, eu não quero. E quando você fala, não, eu não quero ser doutrinada, eu não quero ser evangelizada, aí o que acontece? Você respeita. Enquanto a pessoa não fala nada, você continua enviando, mas não confrontando as suas ideias. Enviar a palavra de Deus. É o id, né? Mas a partir da hora que a pessoa fala, olha, eu não quero mais que envie, eu respeito. Só que ela não falou, ela já foi pro bloqueio, entendeu? Mas mesmo assim eu compreendi que foi o para, entendeu? Né? Foi a hora que ela falou, stop, não quero mais. Então eu falo, então tá bom, eu já entendi que é só eu orar, né, interceder e o resto o Espírito Santo de Deus vai fazer. Agora eu tenho uma outra irmã interessante. Essa já foi crente, é desviada, né? Se afastou da casa do Senhor. E ela aceita as minhas mensagens. Só que ela não fala mais comigo. Ela não me responde, ela não fala, torceu o nariz. Eu penso assim, gente, eu acho que Deus se agradou mais da outra irmã, que me bloqueou e falou, eu não quero, do que a pessoa que ela continua fingindo querer. E fingindo aceitar as minhas ideias. Né? Porque de certa forma nós somos evangélicas, né? A forma de pensar totalmente diferente, porque a igreja dela é totalmente diferente, não acredita nem em profecia, mas o erro dela é continuar, né? Não fala mais, né? Mandou eu lá, me deixa em paz. Ela já falou, me deixa em paz. Mas enquanto ela não bloqueia e não toma uma atitude, eu vou mandar a palavra. Eu não estou falando do que eu não estou impondo nada para ela. Eu só estou orando e mandando uma palavra. A palavra de Deus tem que mandar, gente. Se a pessoa não quiser, ela tem que falar com você. Porque enquanto ela não fala, ela tem o divisor de águas. Eu não quero mais que você envie. Aí você tem que respeitar. Aí até dentro da tua casa. Eu não quero. Eu falo até para vocês com relação a filhos, né? Botar filhos, que é uma coisa que nós temos uma autoridade de sangue na vida dos nossos filhos. Vamos entender. Sua filha, ela tá namorando. Você viu que aquele relacionamento não vem de Deus.
ok, não vem de Deus, mas aquela pessoa já decidiu casar, contrária à tua vontade. Você tem uma opinião formada sobre aquele relacionamento que não vai dar certo. Deus já falou que aquilo ali é maldição, que aquilo não é bênção. Vai ter problema, vai gerar filhos problemáticos e pode sobrar até para você. Então o que você vai fazer? Eu sei, Deus já me falou. Então peraí, qual é a minha atitude? Eu estou indo contra uma decisão daquela pessoa? Não, você não está indo. Mas você está indo contra o que Deus falou com você. Deus te deu uma ordem, vai e fala, porque você é autoridade de sangue na vida dos seus filhos. Então você está em pecado de sangue, né? E de permitir entrar um demônio na geração dos seus filhos, porque você não falou o que você sabe. Esse é o único pecado que você tem. Ah, tá, então quer dizer que eu não tenho pecado em ir contra. Não. Você não pode proibir essa pessoa de tomar a decisão. Isso não pode, tá? Cada um toma a sua decisão, segue o caminho que acha melhor. A única obrigação que você tem é continuar intercedendo pela sua geração, né? Pelos seus filhos, mesmo tomando uma decisão errada. Mas o seu pecado diante de Deus vai ser cobrado quando você não chega para o seu filho e fala, ou sua filha, olha, você vai casar, mas esse casamento não é do Senhor. Jesus já me revelou que isso é maldição. Não é essa pessoa, né, que Deus escolheu para você. Deus tem coisa melhor. Então, como Deus está contra, eu também estou. Então, eu não posso abençoar esse casamento. Então, a partir da hora que você fala isso, se essa pessoa se rebela, ele não está se rebelando contra a sua autoridade de mãe ou de pai. Está se rebelando contra a autoridade de Deus. Você vai ficar contra o seu filho, virar a cara para o seu filho, para o seu genro ou para sua nora? Não. Você vai aceitar a decisão dele. Aí entra aquele negócio que eu falei. Briga não vai resolver. Impor a sua opinião não vai adiantar. Agora você tem que amar. Porque você sabe que ele tomou a decisão errada, né? Ele ouviu falando que eu não abençoo esse relacionamento. Eu não abençoo esse casamento. Porque Deus não está abençoando. Como eu posso abençoar uma coisa que Deus não abençoou? Né? Foi o que Balaão falou. Então, isso é muito importante. Teve muitas situações que eu tive que falar, eu não abençoo. Eu não abençoo. Por quê? Não é de Deus, dentro da minha família. Então, eu não posso abençoar uma coisa que Deus amaldiçoou. Então, é impressionante, mas essa é a verdade. Tá? Então, a bênção é dessa forma, é porque Deus, ele já disse no seu coração, ele já te revelou. Enfim, aí o que acontece? Tá, eu falei. Mas vamos supor que essa pessoa continuou a pecar. Então aí é uma responsabilidade dela. Mas se você não fala, né, você faltou com fé no que Deus falou com você. Se você falta com fé, vai acontecer o quê? Pode acontecer até uma situação que você vai carregar isso enquanto você viver, problemas na sua geração, filhos que não era para ter nascido, ou então nascer até um filho antes do tempo, antes do casamento. Imagina, gerar um filho ainda antes do casamento, porque você não viu que aquilo ali estava dando ruim, que aquele relacionamento, né, tinha passado do limite e poderia ser tentado, né, a viver, né, com a pessoa a vida inteira, né, a ter uma vida conjugal errada, né, e ter problemas com aquele marido, ou ter problema com aquela esposa, ou gerar um filho antes do tempo, ou gerar um filho que não era para ter gerado com a pessoa errada, e aí a maldição ela vai perpetuar, né? Ela vai migrar, né? Sabe-se lá quantas gerações? Por quê? Porque você criou esse problema. Então você vai ser responsável por isso. Então, enfim. Então eu tô falando de diferenças, mas não desse sentido, tá? Você pode pensar diferente, você não pode impor, você não pode falar, você não vai fazer, isso não tem como, é uma decisão. Deus vai falar na consciência de cada um. E aquela pessoa vai falar, será que vale a pena? Né? Deus falou, olha, minha mãe e meu pai tá falando isso, então peraí, então eu vou pensar 2 vezes antes de, né, me casar. Né, de ter um relacionamento errado. Então, você não sabe se a cabeça daquela pessoa vai ser mudada a hora que você falar isso. De repente, só precisava de virar uma chave na mente daquela pessoa. E você não teve fé.
E você fala, não, ele decidiu, ela decidiu e ponto. Então não devemos ficar sem falar o que Deus mandou. Então o amor de Cristo é isso. Quando você ama, você fala a verdade, você fere falando a verdade. Quando eu falo verdade, é palavra, tá? Não é impondo o corte de cabelo, a maquiagem, a roupa, né, o ministério, a forma que você pensa, o gosto musical. Não tô falando disso. Tô falando de palavra. Nós precisamos falar, independente se a pessoa vai te bloquear ou não, tá? Eu respeito mais uma pessoa que me bloqueia do que aquela pessoa que continua fingindo ouvir. E continua com a vida toda errada e nem conversa com você. Mas ela não tem coragem de te bloquear. Então, pra mim, essa pessoa é pior. Enfim, pensa nisso aí. Olha, acabei nem dando break aqui, hein? Aguentei sem tossir e tá indo. Olha, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa parábola. Que fala em Mateus 13 assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, porque eu comentei, eu acho que é legal ler, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. E por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe, então, muitas coisas por meio de parábolas, como essa. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu no terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Então, são coisas que muitas vezes, isso que eu falo, se você não tem uma terra preparada, né, uma terra fértil, não vai germinar aquela semente. E é o que eu digo, muitas vezes a pessoa ainda vai haver uma mudança ainda na mente. Olha como a gente muda. Eu vejo pregação minha de 6, 7 anos atrás. Aí você vê agora. Você tem uma forma de pensar que eu penso, gente, mas eu estava tão errada. Nossa, como é que eu pensava dessa forma? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, tá? Mas é necessário você preparar uma terra, que é com oração, com jejum. Você vai preparando. E Deus, né? Ele vai chegar e vai falar. Ele vai botar uma sementinha, imagina, uma sementinha. Aí essa sementinha fala, pô, tá errado, então tem alguma coisa. Então daqui um ano, né, vamos botar daqui um ano, essa sementinha, ela vai florir. Ela vai crescer, ela vai florir, ela vai dar fruto. Porque pela fé você falou o que tinha que falar. Então não podemos, a terra já está sendo preparada. Se você está jejuando e está orando, você pode falar sem medo. Porque Deus vai honrar a tua palavra, a semente que você colocar. Nesse ano, vamos entender, um ano aí, né, vai ter um pega pra capar aí, não vai acreditar e vai ter problema. Mas depois acalma, fala, não, ela falou isso que ela estava com raiva, ela estava magoada, mas não era uma profecia, você foi a boca de Deus, era necessário você não temer o homem. Né? Muitas vezes a gente tem medo de falar alguma coisa com o filho, com o marido, porque pensa, meu Deus, isso vai dar muito problema dentro de casa. Não, tem que ser falado. Olha, estou continuando a orar, mas Deus já mostrou isso, e pá, dá um tempo, entendeu? Você tem que falar. Deus vai honrar. Então, quando eu falo que a pedra, ela cai em terreno rochoso, onde vai uma fina camada de terra e logo ela brota, pois o solo não era profundo, isso não é bom. A gente vê que ela nasce e tal, mas depois ela vai atrofiar. Então, a semente, ela tem que ter uma terra preparada. Então, você tem que preparar. E depois você fala. Não adianta você falar, senão você vai criar problema. Aí você quer impor o que você acha certo. Eu penso assim, é assim que tem que ser, então você é autoritário dentro da tua casa. Você acha que se seu filho tá ouvindo um rock lá, pauleira, você fala, não, eu não aceito, isso não é vendido. Peraí, calma lá. Ora, se for da vontade de Deus, até o gosto musical do seu filho, né, é transformado. Se aquilo te incomoda, te perturba dentro da tua casa, até isso é transformado pelo Espírito Santo. Mas na hora que você impõe, você fala, é assim, você vai afastar aquela pessoa de Deus. Nada que você tá plantando ali vai florir. Nada. Tudo que você está semeando ali, tá? É igual ele fala aqui no 4, né? Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, ó. Aí vem a ave, que é Satanás, vai lá e come aquela semente.
não dá tempo dela germinar, porque você está sem sabedoria para falar, para plantar, né? Primeiro precisamos preparar a terra, fertilizar a terra, que é o coração do seu filho, do seu marido, né? Enfim, para poder falar alguma coisa e até não é impor, mas falar, eu tenho essa opinião, né? E ponto, você tem a sua opinião, você não vai mudar, porque é sua opinião. E ninguém pode mudar a forma que você pensa. Então nós somos diferentes, nós não fomos feitos em série, não temos as mesmas digitais. Temos que respeitar pessoas que pensam diferente ou que está mais desenvolvido espiritualmente, tem uma evolução espiritual maior, mais evoluída que você, ela está adiante na espiritualidade, ela tem mais tempo, né, na presença de Deus, então temos que respeitar. Então eu não falo nem de tempo, gente, porque tem muito crente aí, pessoas que têm 30 anos de igreja, mas eu falo pra você, não tem a experiência que eu tenho com 20 anos. Não tem. Então, peraí, eu não tô aqui, a igreja não é um lugar que você pega uma carteirinha de membro, senta no banco e fica esperando a aposentadoria. Já cumpri meu tempo. Não, é de fé em fé, é de experiência em experiência, é de glória em glória, né? E tem pessoas que não vão buscar, elas vão se acomodar no banco e vão ficar ali, né? Seguindo uma doutrina. E você não, você vai para cima, você tem sangue nos olhos, você vai, né? Você quer crescer, você quer ter experiência, então não podemos falar que ele tem 30, sabe mais, não tem nada a ver. O próprio Salomão falava isso. Né? Nem todo mundo que tem cabelo branco é porque tem experiência. Tem muita gente aí com 80, 90 anos que... esses dias mesmo eu tava no Instagram, vi não vou falar o nome do artista, mas o cara tem 90 anos. O cara tava de fralda e de chupetinha, dançando no TikTok. Não, acho que era no TikTok. Aí eu pensei, misericórdia, mas esse homem não era aquele homem, fazia novelas muito boas, né? Na época que eu via a novela, né? Ele interpretava muito bem. Aí eu penso, gente, que papel é esse que essa pessoa está se prestando? Ela não estava em trabalho, ela estava fazendo uma coisa no TikTok dela particular, né? Mas peraí. Então tem coisas que é gritante. E pessoas hoje, você vê mulheres de 70, 75, 80, gente, fazendo dancinhas no TikTok. Você fica, será que tem necessidade? Não tem. Mas cada um tem uma evolução, cada um tem o seu tempo. Então a gente não tem que se meter com isso. Enfim, vamos voltar para a palavra. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz, né, não ter a profundidade, caiu sobre a rocha, né, ou entre a rocha no caso, elas secam, tá? Outra parte caiu entre os espinhos, estes ao crescer sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita. A 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Foi o que eu falei. Então, você tem que crer, né? Que Deus está preparando a terra. Está fazendo você jejuar e orar. Aí você vê um negócio, né? O vento soprar. Aí você fala, não, agora eu já perdi a guerra. Acabou. Não vou falar mais nada. Eu não vou mais preparar terra nenhuma. Já bateu a martelo. Então era Deus que quis assim. Não, Deus não quis assim. O diabo está criando uma situação dentro da tua casa para que seja contrário o que Deus falou no seu coração, porque você não tomou uma atitude de fé. Se você não faz o que Deus manda, se cala, você é a boca de Deus dentro da tua casa. E você fica engasgada com aquilo, você pode ter certeza que você vai ter sérios problemas, né? Porque Deus quer a sua atitude. Deus quer ver que você vê a fé que você tem no que Deus já te falou. Então, vamos ler mais um pouquinho. Então, os discípulos, foi a hora que eu falei aqui, né? Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que lhes falas por meio de parábolas? Então, você entende aqui, você presta atenção, você vê que até os discípulos entenderam, tipo, não é melhor o senhor andar mais rápido, falar aí no denominador comum, chegar, né, ser mais objetivo, porque esse povo vai perder a paciência e vai embora. Mas você acha que Jesus estava preocupado com isso? Ele não estava preocupado. Ele queria testar a paciência do povo.
Falou, não, vai ser assim. Tanto que, olha só o que ele fala aqui. Ele respondeu, por que... Aí ele falou, o que ele respondeu, porque a vós, outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhe foi concedido. O mistério do reino de Deus, ele vai ser entregue para você só quando você saborear, meditar, né? Eu vou anotar isso aqui. O Espírito Santo de Deus falou isso aqui comigo hoje, né? Amanhã ele vai testificar. Depois de amanhã ele testifica mais uma vez. Ele vai mostrar para você que ele está naquilo que o profeta falou. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa solta, tá? Não é um texto sem contexto. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer à memória, no momento certo, aquilo que o profeta falou. Tá? Então ele fala assim, olha, a você, tipo assim, vocês eu sei que é pau de dar em doido, vai ter paciência, tá com fome, né? Mas vai ficar aqui, vai esperar, a multiplicação dos pães aconteceu isso, né? Vai esperar. E outros não, vão estar com fome, não aconteceu o milagre, tô indo embora, não vou esperar mais. Problema é seu, é assim que Jesus vê. Problema é seu se você não tem essa paciência para esperar, né? E quando escuta com má vontade. A semente cai na beira, né, do caminho. Não tem raiz, não tem profundidade. A hora que o bagulho fica doido, a hora que o vento sopra, você vai ser o primeiro a sair do barco. Você não vai aguentar. Porque não tem profundidade. Não enraizou essa palavra no teu coração. Não tem alicerce. Então, porque a vós outros foi dado o conhecimento. A vós outros, alguns, tá? Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos para ouvir essa mensagem e crer. E deixar com que ela se desenvolva, né? Aí ele fala, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhes dará. E terá em abundância. Mas aos que quase não têm, até o que tem lhe será tirado. Olha que situação séria. Então, aqueles que têm, acha que tem alguma coisa, caiu uma semente, mas ela não vai germinar. Então, você recebe tudo assim muito rápido, né? E acha que vai para cima. Não vai, porque você não tá ouvindo. Não vai. Aquilo ali vai degradar, aquilo ali vai declinar, aquilo ali vai secar. Né? Vai ser uma casa feita na areia, vai tudo muito rápido, parece que se resolveu. Não resolveu. O problema está depois. Né? Não se constrói uma casa da noite para o dia. Por isso que eu falei, é um processo. Você tem que respeitar o processo de cada um. Não adianta impor o que você é, o que você aprendeu, a experiência que você tem. Não adianta. Mas é necessário você dar o recado. Falar. Mas não é impor nada. Isso aí vai criar perturbação, tá? Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo, não enxergam. E escutando, não ouvem. Muito menos compreendem. Então, tem esses processos que eu falei. Primeiro, escuta. Depois, você vai meditar na parábola. Você escutou a parábola, o que acontece? Eu falei, né? Eu sou muito de encher linguiça no princípio da administração. Falo um monte de coisa aleatória. Nem eu sei o que eu tô falando. Aí, o que acontece? Você pensa, não, parei de ouvir. Mulher não chega, não lê Bíblia, não fala. Deus só tá olhando. Você escutou, mas você não, né? Parou. Você não quer ouvir, você não quer saborear a palavra, você não quer meditar em nada, você não quer ouvir a experiência do profeta, porque, gente, primeiro, vou ser sincera, a gente passa aqui experiência de vida. Eu não falo nada, coisas que realmente eu não creio. Eu não falo de uma experiência que não foi importante para o meu crescimento. Né, muito menos compreendem. Aí já é o processo, né, de compreender e haver uma transformação, uma mudança pela sua compreensão, né, por você emprestar o seu ouvido e ouvir e haver transformação. Por isso que a fé vem pelo ouvir, não pelo escutar. Você ouve e ela vai para o teu coração e transforma. Isso quer dizer, a terra está sendo fertilizada, você está preparando uma terra, você escuta e quer pensar naquilo.
Então, Deus falou, não vai haver, não vai compreender. E Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento, de compreensão. Vão perecer, né? Ó, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, olha só, jamais entendereis. Por quê? Ó, eu vou continuar lendo. Ó. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Que coisa horrível. Você recebe a palavra hoje. Aí amanhã o profeta já tá cansado. Porque eu vou ser sincero, tem coisas aqui que eu vivo que eu falo, misericórdia, mas de novo, e de novo, e de novo. E não vejo crescer, se desenvolver a planta. Então, é isso que Deus está falando. Não se cansa não, faça a sua parte. O tempo certo Deus vai dar um jeito, tá? Aí ele falou, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Então não é uma questão de ouvir. Ah, eu li a Bíblia 10, 15, 20. Não, você pode ler a Bíblia uma vez só. Mas se você ficar saboreando cada versículo, cada capítulo, você, né, realmente ter uma reverência à palavra, não conflitar com ninguém, não debater a palavra, não aprender para ensinar, mas você não prega para os outros, você prega para você. Então tem todo um elaborado, né, para você ministrar. Não é assim. Você nunca sabe nada, nunca. Você está sempre aprendendo. É viver e aprender. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber. Você nunca vai saber tudo. Mas você aprende para você. A experiência é tão boa, foi tão boa para você, que você quer que outros tenham. Não passe por aquele caminho pedregoso, aquele caminho, né? Porque você conseguiu evitar. Porque você ouviu, você aprendeu, você teve experiência naquilo ali. Aí você, por amor a outra pessoa, você vai contar a sua experiência. Você não vai falar, olha, não faça isso. Você está proibido em fazer que isso é pecado. Não, é sua experiência. Você com você é de um jeito, com a outra pessoa é de outro. Né? Então isso é muito importante a gente respeitar. Tá? Então a questão não é só ouvir. A questão é que se você ouvir sem reverência, tá? Sem saborear a palavra, com certeza isso vai ser arrancado de você. Você nunca vai enxergar, você nunca vai entender nada. E vai passar anos e anos no banco da igreja. Sem nenhuma experiência com o Senhor Jesus. Tá? Aí ele fala aqui, ó, posto que o coração deste povo está petrificado, foi o que eu falei aqui, petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos. Compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Olha a situação aqui no 15. Ele teve má vontade, o coração deixou petrificar, de má vontade eles escutam, né? E não há transformação, ele fecha o olho, né? Com certeza ele não vai enxergar. Você tem uma questão que muitas vezes você tem uma panorâmica na sua frente, mas você não enxerga nada. É tanta coisa para você ver que você não consegue enxergar. Então existe. Você tem, olha, poxa, parece que você está enxergando, mas você não tem uma ótica espiritual. Você vê, né? Você vê, mas não está enxergando os detalhes. É por isso que eu gosto muito de arte. Eu sou artista plástica, mas minha filha, ela é a pessoa que já, né, entrou dentro de museu no México, né? Tem uma arte dela no México, no museu. Ela tem, né? Já fui para várias galerias. Ela realmente é uma artista, né, profissional. Eu não sou, né? Mas sempre gostei de desenhar. Eu gosto de olhar para quadro e me aprofundar na arte, sabe? Pensa na pessoa que gosta de olhar para o quadro e fala: meu Deus do céu, tem tanta coisa para entender que eu tenho que ficar um dia, dois. Eu sonho, sabe, em entrar no museu, né? Na Itália, e prestar atenção, sabe, ver todas as coisas assim de perto mesmo, é o meu sonho. Enfim, mas se você olha superficialmente uma arte, puxa, as pessoas estão tão no automático com a inteligência artificial que dá até tristeza. As pessoas criam aquela arte ali em 1 minuto, 2, gente, pelo amor de Deus.
E fica ali, já vi, bonito. É tanta beleza, é tanta coisas que não tem defeito que te incomoda. A arte, ela precisa te contrariar. Ela precisa te confrontar. Aí as pessoas acham que arte é tudo muito perfeição, sabe? É tudo lindo, mulheres lindas, elas não têm defeito, elas aí tá só se superando. Cara, por isso que eu falo, aí você vê uma arte do Van Gogh, você vê pessoas assim torta, nariz, olho, não sei o quê. Você começa a ver os defeitos na arte, aquilo te incomoda. Você fala, por que ele fez, né, isso? Será por quê? Então, a arte é mais ou menos a palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Quando você lê, você tem que pensar, por que Jesus fala isso, gente? Que profundo! Quer dizer que eu estou vendo, mas não estou enxergando. Não estou saboreando, não estou querendo entender o que aquele criador, por que aquele artista, por que aquele compositor fez isso. Por que né, botou começou a tocar esse piano tão silenciosamente, te acalmou e de repente começou a aumentar as notas musicais ao ponto de te enlouquecer. Por que ele fez isso? Tava tudo tão lindo. De repente, o Beethoven, né? Ele sobe, ele desce, Aí você fica, não, peraí, esse cara é louco. Ele quer me assustar? Não. Ele quer te despertar. Alguma coisa dentro de você. Então, a arte é muito interessante. O ver, o ouvir é muito importante, tá? Então, a gente tem que ter essa profundidade e buscar a Deus, obviamente, a palavra de Deus não é uma questão só de você ver uma arte, né, e ter a sua avaliação, avaliar. Tem pessoas que são muito ignorantes, ela olha uma arte e ela mete pau ali, a gente tem que respeitar o artista, é uma criação. Seja qualquer arte, ela tem que ser respeitada. Foi criada, né, foi uma mente, né, humana, não foi uma inteligência artificial. Uma mente criou, projetou aquilo. Será por que Deus criou? Deus usou aquela mente ali para criar alguma coisa. E você desrespeita aquela criação. Você desrespeita a arte, não somente a arte como artista. Então, isso aí não tem perdão para você. Tem que ter muito cuidado quando você entra no museu e fala da criação, né? E fala da arte, e fala, né? Não pode. Mas eu não estou falando isso aqui porque penso num troço que me invoca. Gente que não tem visão. Né? Mas a gente está falando a palavra de Deus. Imagina como que Deus vai no dia do julgamento olhar para você. Fala, peraí, você só escutou, você não pensou, você não meditou, você até se incomodou com a minha palavra. Confrontei você, mas você não buscou saber por que eu estou te confrontando. Que esse profeta é do diabo, só fala coisa ruim. Acabou, não vou ouvir mais. A pessoa, ela põe a culpa em alguém, mas nunca ela. Ela não entende por que essa arte está me confrontando, por que a palavra de Deus está me confrontando, por que eu não aceito o cara criar uma arte dessa. Por que será que te incomoda tanto? Eu faria melhor. Você não faria melhor. Você não teria, de jeito nenhum, uma personalidade, você não teria coragem, intrepidez para criar um vazio no quadro. Você não teria. Você não colocaria uma tela, né, branca com um ponto preto no meio numa moldura de 500, 600, R$1.000. Você não teria personalidade para isso. Então, quer dizer, você não seria esse artista. Porque acontece. Aí a pessoa fala, peraí, mas o que é uma tela toda pintada de branco com esse ponto no meio preto? Não tô entendendo, que cara idiota, por que ele criou isso? Porque ele tá mostrando para você que você só olha as coisas que são perfeita. Você não consegue. Você não consegue ver, peraí, mas por que esse ponto preto? Você não vê a brancura, você não vê a perfeição, você não vê nada de bom em volta, você só vê a sujeira, você só vê aquele ponto, aquilo ali te incomodou. Porque você está avaliando tudo na arte com aquele borrão. Né? É uma parede branca, linda, marmorizada, mas aquele mármore ali está rachado. Aquilo ali me incomoda, porque você quer perfeição, você é aparência, você não aceita uma sujeira no seu quadro, você não aceita uma sujeira na sua parede, você não entende que ninguém diante de Deus é perfeito.
Todo mundo tem um ponto preto. Todo mundo tem. Diante de Deus, ninguém é branco como a neve. Ele tem esse poder para te purificar. Tanto que ele fala, seja santo que eu sou santo. Mas isso aqui, filhinho, você vai estar num processo de santificação. Você nunca vai ser santo. São Pedro, São Paulo, não, São João. Eles não fazem milagre, eles não são seus intercessores, eles não têm poder nenhum aqui na terra. Mas eles são santos, porque eles tiveram uma vida de renúncia separada para o Senhor Jesus. Então temos que respeitar São Pedro, São Paulo, São João. Aí as pessoas fazem uma paçoca, uma confusão. Então, aquele negócio. Santo você não é, mas buscar se santificar cada dia. Ah, mas eu quero parar de beber, não consigo. Se você falar para você, eu vou parar de beber, nem você vai conseguir acreditar nisso. Mas se você falar, hoje eu não vou beber. Com certeza, hoje você consegue. Se amanhã você repetir esse refrão, hoje eu não vou beber, você consegue. Mas você fala, eu nunca mais vou beber. É complicado, porque você está colocando, você está usando uma palavra de longo prazo. Você não é um processo. Então o processo é hoje. Amanhã é outro dia. E confiar que Deus vai te sustentar no outro dia e repetir o mesmo refrão. Tá? Aí é algoritmo, né? Realmente o algoritmo. É que você vai ter que estar sempre nessa mantra, falando as mesmas coisas todo dia. Hoje eu não vou me prostituir. Hoje, eu vou fazer uma dieta. E amanhã você continua nesse mantra. Então, é uma questão de se superar cada dia, de confiar em Deus e de acreditar que Deus vai te sustentar na prova e que você vai vencer hoje e amanhã. Quando vê, já se passaram 100, 90, 80 anos da sua vida, que você não bebe, que você não fuma, que você não se prostitui, que você continua a sua dieta. Então, é aquele negócio, é o hoje que você tem que pensar. Hoje eu vou fazer. Amanhã eu não sei, mas Deus vai me dar suporte, vai me ajudar, tá? Mas vamos voltar para cá, para finalizar, que já deu uma hora aí. Então tá, então a gente entendeu esse. Vamos pro 16. Não, aí eu vou ler o 15, ó. Posto que o coração deste povo está petrificado, vamos finalizar. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Convertam-se e sejam por mim curados. Aí entra aquele negócio, olha só. Aí compreenda com o coração, tá? Não é uma coisa superficial. Tudo é uma ótica, é tudo espiritualmente falando. Ó. E convertam-se e sejam por mim curados. Então, aí você nasce de novo, você é realmente convertido pelo Espírito Santo, não convencido por pessoas para seguir uma opinião, uma manada. Você não é convencido pelas demais pessoas que estão à sua volta. Você realmente é convertido pelo Espírito Santo, nasce de novo. E ali você faz por amor, toda a tua renúncia, tudo que você é transformado, está sendo transformado, não é porque você está seguindo opinião ou está dentro de uma caixinha ou dentro de um ministério. Não. Você vai muitas vezes até bater de frente com coisas que seu ministério prega, porque você tem uma forma de pensar. Mas você respeita o ministério e o ministério é obrigado a te respeitar. E muitas vezes nem vai te respeitar, até mesmo porque eu falei que dentro da igreja é brabo. Quem pensa diferente, quem é isso que eu falo. Quando você é diferente, as pessoas que são iguais vão ficar nervosos. Vão pular, não vão aguentar não essa sua diferença não. Porque eles querem que você faz parte da manada. Eles querem que você pense igual. Ele não vai aceitar que você saia, daquele algoritmo, aquela engrenagem. Não vai aceitar. E aí, o Espírito Santo de Deus fala aqui, que você é curado. Então, acontece muitas vezes, você espera uma cura, espera um milagre, mas você não está ouvindo. Você escutou, você saltou os seus olhos, brilhou os seus olhos, aquela sementinha, Deus vai fazer, que bom que isso não vai acontecer na minha família. Mas você
Não entendeu o mistério, que depende de você. Deus não vai descer do trono dele para te entregar nada. Um marido maravilhoso, um filho abençoado, nada. Nada, ele já fez tudo na cruz do Calvário. Mas ele quer que você sinta a presença dele, escute, ouça, né? E haja a transformação. Comece a enxergar, né? O mundo espiritual. E aí Deus está contando com você e você está de braço cruzado, esperando o anjo trazer suco de laranja, né? Você deita na sua rede e fica, não, a bênção vai chegar. Não vai chegar. Ela precisa que você arregace a manga e faça, e fale, e seja profeta, né? Mas não imponha nada, mas que faça o que Deus mandou. O resto quem vai fazer é Deus. Dentro de 1 ano, 6 meses, tudo muda a hora que você fala isso. Porque aí vem a tua fé, que está sendo plantada. Primeiro você fertiliza a terra, você prepara a terra, você ora, você jejua. Depois você fala e depois Jesus vem e transforma a mente daquela pessoa. Porque ele tem o poder de direcionar a correnteza. Ele fala que a mente do homem é como uma correnteza. Ele é que direciona. Aí você não vai acontecer. Já bateram o martelo. Agora não tem mais jeito. Não, tem. Mas você vai ser culpada de não ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. Você só escutou, te alegrou, mas a semente caiu na rocha, né? Na beirada ali, vai bater sol e vai queimar, porque você não continua aguando, você não continuou. E Jesus não vai dar crescimento, e não vai entrar na tua família, e não vai haver transformação, porque você não fez nada que Deus mandou. Aí vem o 16, mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês, o que vedes, e não viram, ou ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, o próprio Isaías aqui, né? Quanta coisa, né? Escatologias, coisas, né? Mirabolantes, Jeremias, Daniel e Isaías. Não viram. Tem profecia que ainda está para se cumprir. Pela fé, eles falaram, lançaram a semente. E hoje muita coisa está acontecendo. Até o rio Eufrates está secando. Coisas que foram ditas por boca de pessoas que nem sabiam o que estava falando. Mas é isso que eu estou te falando. Os profetas gostariam de conhecer esse mistério e não conheceram. Poxa, a gente está tendo essa oportunidade de entender que a palavra tem poder, que Jesus é a palavra que se fez carne, que a hora que você libera uma palavra na terra vai nascer, vai germinar, tanto para matar como para fazer viver. É um poder incrível, tá? Eu postei no meu status, não sei se alguém viu, mas eu postei um cientista falando que foi um estudo, né? Que pegaram um copo d'água e começaram a lançar. Na verdade, nem é um copo d'água, era uma água que caía e formava, né? O gelo formava desenhos. E aquela água, né, petrificava e tal, mas aí fizeram essa experiência, começaram a ficar pessoas ali naquela rocha, a hora que a água era derramada, e começaram a proferir palavras de maldição. Olha só que interessante. Não sei se estou contando direito, mas mais ou menos para vocês entenderem. Começaram a proferir palavras de maldição, e quando ela caía, ela petrificava, né? Formava uma arte. Toda a água que caía com palavras de maldição formava coisas horríveis, desenhos horrorosos, satânicos, coisas horrendas. E aí fizeram o contrário. Chegaram e com aquela água caindo e, né, se transformando em gelo, e começaram a falar da água, coisa que você é linda, você não sei o quê, que água abençoada e que não sei mais o. Pensa numa água que criou artes lindas. Aí o cientista termina meditando, hein? Gente, se isso aconteceu, com palavras negativas e positivas, criaram um monstro, né? Numa geleira, e na outra, com palavras de bênção, criaram anjos, coisas celestiais, coisas, flores, coisas bonitas. Por causa de uma palavra, o cientista pensou, nós somos formados 70% de água. Imagina a tua boca amaldiçoando, falando que seu filho não presta, amaldiçoando a vida dos outros, se amaldiçoando.
70% de água. O que vai acontecer? Imagina. Por isso que o próprio Jesus fala, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca terá sede. Ele falou isso para a mulher samaritana. Não se preocupe com a água do poço de Jacó, de quem é o poço. Me preocupa da água da vida. Essa é a água que vai jorrar no seu ventre. Pensa nisso, né? Que nós podemos ser transformados pela palavra, pela fé. A fé, ela precisa ser manifesta, né, materializada. E para isso precisa ser falado. Falar é Deus agir através do que você falou. Não importa o que você está vendo, fale. Deus vai agir, Deus vai trabalhar, atuar pelo que você fala, pelo que você crê. Mas você não vai dar mais. Acabou. Desisti. Eu não vou. Eu cruzei os braços. Tá? Então, você realmente quer amaldiçoar a vida de um filho, a vida de um marido, a vida de... Né? Você não tem mais fé. A gente não precisa ver nada. Nós precisamos só crer e falar. Enfim, vamos continuar lendo, né? Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Aí ele vai dando a explicação. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho, tá? Então vai ser arrancado, você não creu, você não falou, né? Não fez o que Deus mandou, vai arrancar. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Foi o que eu falei. Tá vendo o contrário, então você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver. Né? Não adianta você querer, eu tenho que ver, senão eu vou perder o ânimo. Não, peraí, então caiu essa semente na rocha, né? Na beira do caminho, no espinho, não vai crescer. Você vai ter que ver, não vai ver não, tá? Então ele fala que a palavra, aí vai chegar os problemas, vai chegar a perseguição, porque chega, o vento vai soprar. Logo você vai fazer o quê? Não vai dar mais. Ou vou perder o ânimo. Você vai perder o ânimo. Perdi o ânimo, não vai dar, tá doida, eu devia estar enganada, Deus falou comigo, mas eu não creio. Então não tem como, gente. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Né? Não tem como andar. Não tem como crescer. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Tá? Então, aí a gente vai entendendo o mistério, como pode dar fruto, né? Vai dar fruto, todo fruto é pela fé. A fé, quando é manifestada através de uma palavra, por isso que eu falei, eu tô rouca de tanto orar. Poxa, eu podia orar baixo, né? Não. Tem situações que você precisa guerrear. Então você precisa falar. O diabo precisa ouvir a tua declaração. Tem que declarar a derrota dele. Não dá pra ficar cochichando no ouvido do diabo. Aí você fala, mas que doideira, né? Você fica rouca, perde até a voz, parece até que foi no show de rock. Parece. Porque eu vou pra cima. Então, é necessário. Porque eu tenho fé e eu creio que ele está me ouvindo e que a minha palavra vai frutificar, vai germinar. E ele é um derrotado. Ele não vai aguentar muito tempo. Isso é fé. Tanto que a sua fé, eu já até simplifiquei isso como uma esferinha na ponta de uma caneta Bic. Deus coloca a tua fé como uma esferinha, né? Esferinha, aquela que você escreve assim, você nem vê. Se ela cair da caneta, você não vai achar. Tão pequena. Uma semente de mostarda chega a ser maior. Então, vamos colocar a sementinha de mostarda. Né? Logo tá aqui, né? Tá até aqui. Mateus 13, 31. Que ele fala, outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser maior das plantas. E se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Olha só,
a fé do camarada. Imagina você falar assim, não vale a pena cuidar dessa sementinha, não vai germinar isso, é quase impossível. Não tem como. Deus não pode dar o crescimento, né, para sua fé de jeito nenhum. Você não tá aguando, você não tá cuidando, você não tá preparando a terra. Aí não tem como você falar, Deus não fez, Deus não cumpriu a palavra dele. O profeta é do diabo. Não, o profeta não é do diabo. Enfim, vamos lá. Deus está entregando essa responsabilidade para você, tá? A bola é sua, é você que tem que lançar pela fé. Agora vamos lá, eu vou voltar aqui, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 2 eu nem li, né? Vamos ler um pouquinho dele. Eu nem lembro qual é o versículo, mas deixa eu ver aqui. Ok, é 23, né? 23, mas vamos ler um pouquinho acima, ó. Que o 20 fala assim, ó. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Foi aquela questão que eu falei, né? Jesus veio para todos, mas nem todos vão ser salvos, tá? E temos que respeitar essa diferença. Que numa igreja, nem todos os vasos são de honra, ou uns são para desonra mesmo, tá? Numa família, também. E muitas vezes é um tempo, né? De desonra, passa por um processo para depois ser honrado, e vamos ter que respeitar esse tempo, tá? Ele fala, algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias, tá? Então tem uma diferença aí, vai falar que não. Então não é todo mundo igual, não. Se você fizer isso, vai levantar, o defunto vai levantar do caixão. Nem todo mundo vai ter essa unção, né? Nem todo mundo assim, tem a unção de pregar. Por isso que eu até brinco, né? Unção quer dizer, uns são, outros não. Nem todo mundo é. Porque senão Paulo não ia ver essa diferença aqui. Mas nós temos que respeitar o processo daquela pessoa. O crescimento daquela pessoa. Esse é o problema. Ninguém foi feito em série. Nós não estamos sendo trabalhado no algoritmo. Não. Todo mundo igual. Todo mundo da mesma forma. Né? Não. Deus, ele tem formas diferentes, porque existe vasos diferentes. Então, muitas vezes, o que é dado para você não é dado para fulano de tal. Não vai funcionar para ele. Você vai enterrar ele, você vai desmotivar ele, você vai tirar a esperança do cara. Então, Deus sabe, menino, lidar. Confia que Deus sabe lidar, porque é a criação dele. É vaso dele. Se ele tiver que quebrar e fazer outro, ele vai fazer. Mas isso não é problema teu. Vai falar aqui, né? Vamos continuar. Alguns são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, que eu não estou lendo todo, aí depois vocês se prestam, né, para ouvir, não só escutar. Aí você vai ler o 2 Timóteo 2 todo, tá? Para entender do que Paulo está falando aqui. Quem se purificar de todos esses erros, né? Se deixar, né, passar o arado, deixar de ser trabalhado, glorificando a Deus na moedura, não tem como, né? Vai ser transformado em vaso de honra. Ó, esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Então é um processo de se permitir ser arado, porque, né, você deixar e você continuar glorificando a Deus, poxa, pensa, né? Eu falei isso no meu status, eu escrevi. Deus tem três tipos de resposta para você. Sim, né? Não existe o talvez. Não existe. A pessoa fala sim, talvez? Não existe. Ele deixa bem claro que a resposta para você é sim, espere. Ou ele está falando para você, confia em mim que eu estou fazendo coisa melhor. Dá um tempo, que coisas melhor tá por vir. Mas ele nunca vai falar não. Mas ele fala, espera. Eu não estou falando não. Mas confie que eu estou fazendo coisa melhor. De repente não é do seu jeito, mas é do meu. Aí a pessoa quer impor. Não, tem que ser assim, né? Esse é o caminho. Não. O caminho é Cristo, não é o caminho que você escolhe. Muitas vezes você está andando no atalho e está achando que está no caminho, porque está acelerado muito, está acelerando muito, né? E aí Deus fala, não, espera, né? Eu tenho coisa melhor para você. Mas ele nunca vai falar não para uma oração. Mas ele fala, tem coisa melhor.
Então, se Deus falou no teu coração, né, para você esperar, que ele vai fazer. Ele tem uma ideia melhor. Ele não tá falando que eu não vou fazer, mas eu vou mudar, de repente, eu vou tirar esse sentimento do teu coração, né? Eu vou transformar você. Eu tenho uma ideia melhor para você, né? Então, essa é a forma que a gente tem que entender. A resposta de Deus é essa. Sim, né? Sim, não importa como. Ele deixa bem claro. Eu sempre vou dizer sim. Mas muitas vezes ele vai falar, pô, espera um pouquinho, eu tenho coisa melhor, né? É de uma outra forma. Mas vai ser sim, vai te agradar, no final vai te agradar, tá? E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta. Olha só, falando isso com Timóteo, né? Com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pede ajuda do Senhor. Então, é aquela questão. Não tá conseguindo, pede ajuda do Senhor. Tá? Se tem um sentimento por alguém, mas você tá vendo que aquele alguém não é ainda. Não tente mudar aquele alguém que você não vai conseguir. Tá? Tente mudar o que você sente por aquela pessoa. Pede a Deus, Senhor, eu não sei. Eu prefiro que o Senhor mude o meu sentimento. Você começa a orar para Deus mostrar quem é a pessoa que você está se relacionando. E Deus vai mostrar. Você tem que ter essa humildade, né? Mas não quero deixar de sentir isso, eu não quero perder as pessoas. Gente, você tá vendo um negócio estreitando, tá um troço obscuro, né? Ai, mas quando casar resolve, quando acontecer isso vai melhorar? Não vai melhorar. Porque Deus já tá te dando uma ótica espiritual. Então você tem que orar, né? Falar, igual eu falei, né? Para que Deus realmente, tanto que ele fala com Timóteo, você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Porque, gente, sentimento não é amor. Amor é mandamento. Não tem esse negócio de sentir. Paulo fala, deixa bem claro, quebra a tua carne, vai devagar, tá? Não tenha pressa, né? Não case para ser feliz. Case para fazer alguém feliz. Esse é o princípio. Tá? Deus te dá suporte para você esperar o tempo que tiver que esperar. Não faça nada às pressas. Tá? E procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz. Né? Que aí não impondo nada. Né? Amar a pessoa. Ter fé, falar pela fé. Ter paz com aquela pessoa. Falar com amor, saber falar. Junto com os que com o coração puro pede ajuda do Senhor. Então, o pedir ajuda é humildade, é orar, ensinar aquela pessoa, olha, ora, eu posso estar falando, mas eu quero muito que você ore, que você busque, que eu não tenho como fazer nada contrário à vontade de Deus. Então, você mostrar a pessoa, se você acha que aquilo está errado, não imponha o que você acha que está certo. Não obrigue aquela pessoa a te obedecer. Não faça isso não vem de Deus. Só mostra o caminho. Olha, eu não posso fazer isso, mas eu quero que você ore. Tá? É o que Deus está me mostrando nesse momento. Faça o que Deus está falando. Obedeça a Deus antes que seja tarde demais. Se Deus levanta profeta é porque ainda há tempo de mudar. Não haja com a força dos seus braços. Aí o 23, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. Aí você vai irritar, né? Muitas vezes Deus fala, não irrite os vossos filhos. Por quê? Porque quer impor. Ah, não, isso aí é do diabo. Calma, tá? Gente, não pensa dessa forma. Deus tem tolerância com as pessoas. Muitas vezes um filho, vocês conhecem as coisas espirituais, mas de repente aquilo ali não vai fazer tão mal quanto vai fazer para você, né? Porque Deus fala, se você tem fé para fazer, faça. Nossa, eu vejo tanta gente pela ignorância, como Deus usa pessoas, mesmo na ignorância, mesmo sem conhecer a Bíblia, porque tem um coração puro. Tudo que ela faz é pela fé. E você acha que é o seu modo de ver. Não é, não. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Não, é muito importante não acabar em briga o que você está falando, porque aí não tem Deus. Tá? Tem que saber falar, tem que ter sabedoria. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente,
A paciência é um dos atributos do amor. Então, quer dizer, se você não tem paciência, você não ama. Você está impondo o que você acha que está certo. Tá? A pessoa não está preparada para o que você está impondo. Ela vai fazer porque é uma ordem, é uma ditadura. E Deus não é assim não, gente. Por favor. Quem corrige, corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Aí faltou delicadeza, faltou amor. Você não tem Jesus. Não tem. Nem Mussolini, nem Hitler. Eu não acredito. Até o que eles faziam, eles achavam, né, que estavam fazendo bem. Né? Pelo país, né, pela nação. Então, você não tem amor. Então tem que ter muito cuidado. Tá? Ditadura não muda ninguém. Já foi comprovado que não muda. Só traz revolta, ódio. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Então, o que quer dizer? Que Deus dá oportunidade, Deus transforma. Mas a gente é aquela pessoa que planta a sementinha e cuida dela. Jesus, ele vai regar, vai dar o crescimento no tempo certo. Mas se você não quer plantar, você acha que o que você disse, o que você viu, né? Você já julgou aquilo ali, não vai dar certo, tem que ser assim, não. Tá? Não. O diabo tá com pressa. O diabo tá com pressa de destruir a sua casa. Ele vai fazer você ver coisas, né? Mas aí que eu tô te falando. Entra agora a sabedoria para falar, colocar limites, né? Colocar limites. Aí fala, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Então existe uma armadilha que Deus vai trabalhar, que o diabo trabalha na vida dessas pessoas, e você quando olha, vê, e você começa a julgar. Por isso que Deus fala, eu vim buscar os vícios desprezíveis desse mundo, não foi o santo. Foi os pecadores. Porque as pessoas só sabem lançar pedra. A mulher adúltera foi assim. Ninguém teve coragem de apedrejar, porque Deus fez eles meditarem. Peraí, mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Deus perdoou. Deus só falou para ela, vai e não peque mais. Então nós não podemos contribuir, né, para o pecado. Você sabe que alguém está pecando e você pode evitar aquele pecado, a gente não pode contribuir. Né? Eu vou impor, eu vou falar. Aquela pessoa vai se afastar de Deus por causa de você. E se der ruim alguma coisa na vida daquela pessoa, porque você foi intolerante, ela vai culpar você pro resto da vida dela. Né? Meu pai não teve paciência comigo. Meu pai impôs, né, o que ele queria. E vai ter uma vida frustrada e sempre vai culpar, né? Agora, se fala alguma coisa, agora, mesmo que quebre a cara tomando decisão errada, que eu acho que isso não vai acontecer, até porque o pai e a mãe estão obedecendo a Deus, ou qualquer esposa ou filha, enfim, gente, eu tô falando de qualquer tipo de relacionamento, né? Que no caso, até em Mateus 10, do 34 em diante, fala que os piores inimigos serão da sua casa, porque Satanás ele vai pra cima, né? Então você vai ter problema dentro de casa, com irmãos, né? Vai ter problema com filhos, com o esposo, com a esposa. Dentro da tua casa, o diabo vai se levantar. E aí Deus quer dar sabedoria para lidar com esse casamento, para lidar com esse namoro, para lidar com esses filhos, né? Deus não te deu um pedaço de argila na mão e falou, molda do jeito que você quer. Não, ele te deu um manual de instrução. Primeira coisa que ele fala, não irriteis, não bata de frente com o filho, né? Então, peraí, para a esposa foi, olha, você tem poder para santificar, a mulher sábia edifica e a tola vai derrubar. Então você tem como, você é o cabeça, você não é o cabeça, mas você é o pescoço que está articulando esse cabeça. Então você tem força, você tem autoridade também. Mas eu sou submissa ao meu marido, que ele tá decidindo. Não, Deus te deu autoridade sobre um homem também. Você está sob uma submissão, mas a partir da hora que aquilo ali vem contra, né, o seu princípio, contra o Deus, contra Jesus, o seu cabeça, você tem que falar. Você não pode ficar quieta. Que aí você está pecando contra o seu cabeça, que é Cristo.
Se o seu cabeça não está direcionando a cabeça do seu marido, porque tem alguma coisa errada. Então você tem que pular o cabeça, né, que está descabeçado, e respeitar e obedecer o cabeça que é Cristo. Então não dá para ser submisso uma pessoa que não está debaixo da submissão de Deus. Então até isso a gente tem que entender. Ah, mas Deus mandou eu ser submissa. Não é assim, não. Submissa a um homem de Deus. Então tudo temos que entender. Os detalhes, o que Deus está pedindo. Não cruze o braço, não deixe de defender e buscar pelos seus. Né? Então é interessante que ele fala, ó, e assim voltarão o seu perfeito juízo. Se você buscar, tanto o marido, quanto a esposa, quanto o filho, tudo vai entrar em a submissão de Deus. Tá? Não estou mandando você peitar ninguém, impor nada, mas orar, fazer o que Deus está mandando. E aí o resto quem vai fazer, quem vai mudar o juízo, né? E Deus vai fazer esta pessoa escapar da armadilha do diabo, que olha, prendeu, né? Para fazer o que ele quer. Mas o primeiro passo é a fé. Enfim, gente, 1h30 falando, deixar a gente vai falando, mas tô realmente com a garganta bem destruída. Vou parar. E engraçado, que eu fiz uma pregação ontem, mas eu não pude postar. Deus não me permitiu, disse, olha, essa pregação vai ser postada num tempo determinado. E engraçado que não é tão diferente dessa, não. Até eu li Mateus 13. Por quê? Eu sorteei mesmo Timóteo, tá? Sorteei Timóteo, aquele versículo solto, e falei, gente, eu tô perdida. Porque ontem eu fiz uma pregação de 1h40, gente. Pensa que eu nunca falei 1h40. E aí, quando eu termino a pregação, ia postar, fazer o vídeo, Deus falou, não quero que poste. Essa aí eu quero que você guarde. Aí eu falei, misericórdia. Aí eu penso, eu acordei perturbada. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que... Sábado hoje, vou ter que pregar de novo e arquivar a outra. Eu quase que jogo fora, hein? Aí Deus falou, não tô mandando você jogar fora. Você vai postar no tempo determinado. Ela vai ficar guardada. Já botei na nuvem, literalmente, né? Nas nuvens lá. E eu guardei ela na nuvem para que eu reposte ela. Reposte não, porque ela não foi postada, né? Aí, engraçado, Deus mandou até fazer o título dela assim, a data que eu fiz. Então eu vou botar a data que foi feita, 2024, 25, vou colocar o mês de setembro, tudo direitinho. O título dela vai ser uma data, vocês vão saber o dia que postar, porque ela não vai ter título, ela vai ter data. Então, não sei o mistério não, gente, mas é isso aí. Fiz 1h40 ontem, por isso que eu também tô arregaçada com a garganta. E oração, né? Então, eu vou ter que respeitar o que Deus mandou, né? A gente não entende o mistério aí. Tá, Deus abençoe, mas é isso que eu tô falando. Aí, ontem, eu sorteei 1 Coríntios 13, Mateus 13. A pregação foi toda de Mateus 13, você acredita? Aí, hoje eu tirei Timóteo. Eu falei, gente, sabe de uma coisa? Eu tomei coisa com Timóteo, li. Mas eu falei, vou ler, porque sabe-se lá, né? E acabei indo para Mateus 13. E aí, ó, tá surgindo assunto aí. Tá? Ó, Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Fica na paz. Tô orando por todos vocês aí que estão ouvindo a pregação. Tá? Fica nessa fé e entenda o que o Espírito Santo de Deus está trazendo à igreja. Tá? Quem for receber a pregação em áudio, aí você vai escrever lá no canal, né? No YouTube. Missionária Leila Lima, se for pro YouTube. Se for para o navegador, você não escreve leilalima.com, não escreve missionária não, você escreve leilalima.com, tá? Navegador é uma coisa, YouTube é outra, que tem as pessoas falando comigo, não te encontro, eu escrevo no YouTube, eu não tô te encontrando como leilalima.com, tá? O YouTube vai dar preferência para as pessoas que têm mais inscrito, tá? Tem muitas Leilas, tem a cantora Leila Lima, então o que você tem que fazer? Escrever missionária no canal do YouTube, no YouTube, quer dizer, e no navegador, leilalima.com, tá? Expliquei direitinho aí, espero que vocês entendam. Tá? Deus abençoe. Beijo, fica na paz.